Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas indomáveis. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele. E aí, Cunha? Oi, Inês, Camila, galera agora também do YouTube, né? Além dos tocadores de podcast. Feliz aqui por ter sobrevivido a essa semana cheia de emoções. Que semana, viu, meu povo? Ave Maria. Comei uma quase todo dia Ô, comédia. E ver que tá todo mundo saudável aí, bem, que bom. Espero que os nossos curumins e cunhazetes também estejam muito bem passando por esse lockdown. E lógico que a gente está também com a queridíssima Inês Aparecida. Oi, Inês. Oi, adorei o Indomável. Senti assim um potro. Olha, menina, é mesmo a potranca. Eu mesmo, quando a Ebre fala em saúde, é verdade. Hoje que eu digo é muito, saúde é luxo, saúde é ostentação. A gente que está com saúde, Ave Maria, não precisa ter mais nada, saúde. E lá vai alô, né, que sempre tem um alôzinho para Camille Soares, Cunhazete, Renata de Albuquerque, Cunhazete, e dois curumins, o Nicolas Paulino e Faulkner. Beijos, abraços, cheiros e apertos de longe. Se eu disser que tanto o Nicolas como o Faulkner foram meus alunos maravilhosos. Olha, tão é tanto ex-aluno, é o lado bom de ser professora. É a gente mesmo, passa pelas nossas mãos, assim, um beijo para vocês, ó. E a Camille foi querida colega também de trabalho. Beijo para Renata também. Bom, a volta de Lula ao tabuleiro de xadrez das eleições presidenciais chacoalhou o mundo político e é disso que a Ebele começou falando, né? De cara, Bolsonaro sentiu, e muito, mas não foi só ele. Tem muita gente se movimentando e até certezas que pareciam inabaláveis agora podem ser revistas. Vamos falar disso no programa de hoje. Bora começar? A política brasileira deu um salto lá duplo twist carpado, né? aquele salto daquela ginasta brasileira. A medalha de ouro. Medalha de ouro. Ela já deixou a Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, maravilhosa. Pois é. Então foi isso. Foi um duplo twist carpado na última semana. O ministro Edson Fachin, do STF, decidiu invalidar as decisões da Vara de Justiça Federal de Curitiba em relação aos processos contra o ex-presidente Lula e enviar tudo para Brasília. Na prática, a decisão fez com que as condenações de Lula fossem canceladas e devolveu a ele os direitos políticos. Momentaneamente, pelo menos, mas devolveu. Ou seja, Lula pode ser candidato agora a cargos eletivos a partir desse momento. E está de volta ao jogo, é pré-candidato à presidência em 2022. A decisão mexeu muito na movimentação das personalidades políticas do país. Até máscara o Bolsonaro está botando agora, prometeu vacina, está colocando o Pazuello na parede, ninguém sabe se nesse dia hoje, quando o podcast vai ao ar, o Pazuello continua sendo ou não ministro da Saúde, não sabemos. Ele está tentando aparecer agora, o Bolsonaro, como o grande defensor da vacina e da ciência, tá? Assim, uma coisa impressionante. Movimentações políticas também aconteceram em outros partidos, como o PSDB, o PSOL. Muita conversa está em curso e muito mais conversas ainda virão nesses próximos dias, meses e tudo. Mas, de fato, o que a gente pode já projetar para 2022? O que pode acontecer até lá? A gente vai falar dos vários cenários possíveis e vamos começar com a Inês, né, Inês? Vamos falar sobre o que está rolando aí nas conversinhas do PT, né? O PT, mas antes de entrar aqui na conversa do PT, falei com o deputado Acresceno, mas antes de conversar, você falou que agora o Bolsocoiso defende vacina, diz que é pela ciência, defende que é contra cloroquina, tudo que ele dizia ele agora não diz, usa máscara, né? E botou um globo, numa live dessas lives dele, ele botou um globo terrestre redondo, quando o Lula ensinou, a Terra é redonda. Aí agora ele botou o globo. Eu vejo a hora, como tem aí os memes, ele cortar um dedo, né? Cortar um dedo para ficar igual, mas tudo bem. Então, a Cris Lucena, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, sempre foi do PT. Eu gosto de dizer isso, que tem um povo que muda, né? Cris Lucena foi sempre do PT. Para ele, o Lula virou de novo a bola da vez, certo?
e ele faz questão de lembrar, a Cris Sena, ele chama a atenção para o domínio absoluto do discurso político por parte do Lula. É mesmo, rapaz. Lula você pode não gostar, você pode não ser lulete, como eu confesso que não sou assim, lulete, ele é tarada, não. Mas a gente tem que tirar o chapéu. E a gente, Evelyn e Camila, que teve a oportunidade de vê-lo falando, de cobrir, eu ficava assim, olha, besta, vendo aquele homem. Não é, a pessoa fica besta com aquele homem no palco com o microfone. Na quarta-feira, né, a gente fez até aquela live, né? A gente fez uma live para falar um pouco do que rolou, né? Do discurso do Lula diante dessa decisão, da decisão do Fachin e tudo. A gente fez porque, assim, foi um acontecimento político de décadas, né? Assim, foi um acontecimento mesmo que mexeu muito com todo mundo e, sobretudo, pela diferença gritante entre a capacidade do Lula de falar, de ter ali da fala mesmo, da argumentação dele, da construção lógica de tudo, né? Do pensamento político dele. De conhecimento. Da vastidão do conhecimento dele em comparação dele para as topeiras que tem aqui. As topeiras. É assim, é incomparável. Pois é, o Acrísio admite mesmo, ele até admite isso, que o que o Lula cometendo os exageros aqui, acolá, ele fala com propriedade. O Lula tem a palavra a seu favor e encanta multidões, segundo a Acrísio, é verdade. Observa o Acrísio, principalmente na atual conjuntura, onde a ignorância, a incompetência administrativa, a falta de educação e escrúpulos e o fundamentalismo infestam o meio político. Os arroubos que vêm do Bolsonaro, os arroubos que vêm dos filhos do Bolsonaro, bote a máscara atrás. Como é que a pessoa bota uma máscara ali atrás? Eu não comprei, não tem nem orelha, o nosso bumbum, né? Mas o outro dia. É um uso para outros fins, Inês. Eu sei. Mas aí eu fiquei imaginando, porque eu assim, né? Às vezes meio. Mas eu imagino até para bote a máscara no rabo. Aí eu pensei, como é que bota? Não tem orelha, né? Mas tudo bem. Pois é, o Acrísio. Eu ia falar uma coisa tão horrorosa. Não. Pronto, acaba. Mas o Acrísio tem razão. Diante dessa incompetência, da falta de educação, falta de escrúpulo, do fundamentalismo, aí é que mesmo o Lula, a fala do Lula é um verdadeiro bálsamo para os ouvidos da gente, da população, né? Aí eu perguntei, Acrísio, e sobre a eleição de 2022? Resposta, é melhor esperar. Ele argumenta que há outro debate bem mais urgente no momento, que é salvar vidas, vacinar em massa e garantir o sustento de milhões que precisam do Estado para sobreviver, o Estado brasileiro. Após vencermos a pandemia e estancarmos essa triste realidade de mais de 270 mil mortos, poderemos falar de alianças e eleições. Ou seja, a crise foi bem cauteloso, né? Não quis meter os pés pelas mãos. Aliás, é uma postura que eu noto no Acrísio é essa. Ele é bem conciliador, sabe? Ele é do PT, mas a gente tem que se lembrar que ele é muito ligado ao Camilo, que Camilo é ligado ao Ferreira Gomes, né? Camilo também PT. Eu achei que ele foi muito cauteloso. Vocês acharam também? E é o discurso que o Lula tem firmado, né? Esse de que não é o momento ainda de falar de 2022. Tem uma história que nessas conversas que ele já está articulando aí com os partidos de centro-esquerda e centro-direita, eles estão querendo tentar uma agenda comum de alguns pontos, né? Emprego, vacina, assim, tentar encontrar ali pelo menos uns 4, 5 pontos que dê uma liga entre grupos até adversários ideologicamente, mas que dê uma liga para depois falar de eleição. A gente sabe que é um pouco papo furado, porque o povo só fala e pensa e amanhece e dorme pensando em eleição, né? Mas que o discurso agora é de tentar uma agenda comum em prol da nação, contra o bolsonarismo nesse momento. Depois falar de... Aí o Acrísio cita isso, que o perigo, o que nos... a preocupação do momento é realmente a pandemia. E também falei do lado do PT, claro que tinha que ouvir os correligionários lá do companheiro Lula,
O Guilherme Sampaio, vereador Guilherme Sampaio. Dos olhinhos, né? Das pestanas. Das que pestanas. Das pestanas parece um todo, né? Aquelas pestanas. Sim. Mulher, eu tenho inveja de pestana, porque eu tenho as minhas curtas, assim, sabe? Cotozinha, eu tenho inveja de quem tem as pestanas. Assim, tá? Eu acho lindo. Pois é. Sabe quem tinha as pestanas também bem grandes? Os cílios. Para dizer chique, os cílios. Era o Tasso. É porque é louro, velho, fogoió. Bem clarinho, né? É muito fogoiózinho, né? Assim, a lourinha, assim, os olhinhos dele, mas era também assim, chega a fazer sombra. E Maria, a pessoa tem os olhos azul, ainda tem as pestanas bonitas. Mas ele tinha, o Tasso era bem engraçadinho quando era novo, rapaz. Mas não é porque ele tá assim, mais gordinho, né? Tinha seu charme demais. Tinha sua graça. Pois então, mas me deixa a vida do povo, rapaz. Deixa a vida... Deixa as pessoas, Maria. Pois então, bora falar sério. O vereador Guilherme Sampaio, presidente do partido do PT municipal, perguntei para ele se aquela fala do Lula de quarta-feira, assim, eu achei tão incisiva, a gente achou assim, todo mundo falando, era uma fala de candidato, era uma fala de, né, como presidente e tal, se aquela fala tinha inviabilizado a formação de uma frente ampla. Ele disse que, de jeito nenhum, que a fala do Lula, com o alcance que teve, com a intensidade e a força que teve, tem um efeito de atrair os setores do centro, que ainda tem na memória o registro do governo do Lula, dos avanços em todos os sentidos, da capacidade de diálogo e de mediação que o Lula tem. Ele acha, o Guilherme Sampaio, que a gente vai botar o áudio dele, né, para ouvir a vozinha dele, mas eu vou adiantando. Ele acha que o Lula funciona como um imã, no sentido de atrair apoio do centro. Ao contrário do que se tenta colocar, ele acha que a mídia tenta colocar que Lula com Bolsonaro, no cenário de segundo turno, é um risco. Que o Lula perde para Bolsonaro. Ele diz que isso não é colocado à toa. Ele acha que isso aqui é um discurso que querem colocar para pegar, para ver se cola, tá entendendo? Um discurso chatíssimo, inclusive. Para tentar... dessa argumentação, porque vai polarizar, porque a polarização... Ele disse que esse discurso é exatamente para tentar tirar o Lula do segundo turno. Sim. Não é pela força do... Ou para impedir que ele seja candidato, né? Ou para jogar uma culpa ao ponto de ele não ser candidato. Isso. Pois aí a gente vai ouvir a voz aqui, do Guilherme Sampaio. Vou botar, tá bom? Bote. Eu acho que a fala do Lula, com o alcance que teve, com a intensidade e a força que teve, tem um efeito de atração de setores do centro que tem na memória o registro do governo do Lula, né, dos avanços em todos os sentidos, da capacidade de diálogo, de negociação política, de mediação que o Lula tem. Então, acho que o Lula funciona como um imã, no sentido de atrair apoios do centro, ao contrário do que se tenta colocar em parte da mídia, de que uma eventual disputa entre o Lula e o Bolsonaro seria um risco no segundo turno. Esse discurso ele não é colocado à toa, ele é colocado exatamente para tentar tirar o Lula como alternativa de ir para o segundo turno. É pela força do Lula, não é pela fraqueza diante do Bolsonaro. E o discurso dele ontem apresentou um candidato competitivo em todos os sentidos, né? Então, acho que isso tem um efeito de atração muito forte a setores do centro, que sempre se relacionaram com o Lula, participaram do seu governo, compreendem a necessidade de uma liderança com a sua capacidade de visão estratégica, de conciliação, de unir em torno de alguns objetivos comuns. Acho que ele abre um novo horizonte. E, ao mesmo tempo, se isso não for viável, pelos limites de cada partido ou pelos limites colocados pelos interesses econômicos que estão sempre traduzidos nas candidaturas que são colocadas numa campanha, está claro que na avaliação do Lula não é a
a impossibilidade de uma frente ampla que inviabiliza a força de uma candidatura do PT para chegar no segundo turno e vencer as eleições. Pronto. É o Guilherme. Muito bom, né? Eu gostei, mas gostei da avaliação dele. Coisa, né? Quando ele diz que é um imã que atrai, ele esquece de comentar também, com todo respeito à opinião do Guilherme, a forte rejeição que a gente sabe que o Lula tem, que está em todas as pesquisas. Há também um percentual ali que não muda, né? Que oscila, mas geralmente está ali da galera que não quer nem ouvir falar em Lula. Então tem esse lance da atração, mas tem a rejeição também que não se pode desconsiderar. Mas eu acho, Ébre, que ele falou mais nessa questão de atração, nesse imã, com relação à classe política, dessa capacidade de negociação, ele ressaltou, né, de negociação que o Lula tem, de conversar com todos os segmentos. Certo. Eu acho que foi mais isso. Sentido, não foi, né? Assim, não foi assim do povo, não, porque eu conheço certas criaturas que o STF pode absorver, o Papa, Jesus vem de novo aqui na Terra, absorve o Lula, mas vai ficar. Lula é ladrão, Lula é ladrão. Não, tu é doido. Aí vai. É só o que repetem. É a mesma galera que insiste em ficar falando que, por exemplo, que tá tendo roubo aqui no tratamento da Covid, em todo, assim, que o Camilo é ladrão, que o Roberto Carlos é ladrão. É a mesma turma. A gente sabe. Mesmo sem prova, sem ter nada muito claro, continuam falando disso. E não importa se tá o Bolsonaro sem fazer porcaria nenhuma em relação ao Covid. Não importa. O que importa mas estão roubando o quê, meu filho? Corrupção. Não sei o que é corrupção. Lula ladrão. Não. Depois de não sei quantos anos tendo saído do governo, tudo é culpa do Lula. Mas e assim, eu acho que deve ser, assim, só para deixar claro, não é que a gente é contra combate à corrupção, isso tem que ser combatido. Sim, óbvio. Claro. Óbvio. Mas assim, o mundo não gira em torno disso. E tem outros elementos, tem outras questões. Por exemplo, não fazer nada ou fazer contra o combate à Covid é muito grave. Muito pior. É gravíssimo. Isso é uma espécie de corrupção. É uma espécie de corrupção. É uma corrupção. Como se o atual governo fosse muito probo. Muito honesto. Destruir a Petrobras? Destruir a Petrobras como está sendo destruída, que está deixando de valer muito, né? Ela perdeu o valor. Isso é corrupção. É corrupção. Ou não está? Vende. O que é que eles estão fazendo? O que é que esse Guedes está fazendo? Oxe, mas rapaz. Mas além do PT, ouvi também um do PDT. O vereador Júlio Brise, que ele é o coordenador da bancada do PDT na Câmara Municipal. E vamos ouvir o Júlio Brise. Deixa eu achar aqui, peraí. Me pegou de surpresa. Júlio Brise, minha filha. Deixa eu achar aqui. Mas eu sei que Achei o áudio, achei. Bora aqui. Olá, queria mandar meu abraço aqui para todas as cunhãs, para as cunhanzetes também, que escutam o podcast, que eu sempre escuto, parabéns. Eu acho que o Lula, ele sempre fala como candidato, né? Ele já está na vida pública há muitos anos, já foi presidente da República, é um cara que é um dos maiores políticos do Brasil, ele está entre os 10, com certeza, da história do nosso país, então é um cara que tem que ser respeitado, escutado. E eu acho que o discurso dele foi muito importante, né? Ele tocou em pontos importantes, geração de emprego e renda, geração de trabalho, a felicidade e a vida do povo brasileiro, se importar com a dor e o sofrimento do povo, mandar essas mensagens positivas, né? O Lula tem voz, né? O Lula é escutado. E foi muito importante ele falar da importância da vacina, que ele vai se vacinar, do uso de máscara, do isolamento, denunciar também o descaso do governo, né, essa postura que está matando milhares de pessoas do governo federal atual. E tudo isso foi importante. Eu senti falta, particularmente, de alguma mensagem de dizer, agora eu posso me candidatar e a gente queria pedir desculpa pelo que aconteceu para trás, nós erramos. Alguma sinalização nesse sentido, né, porque não é possível que depois de tudo que a gente passou, não haja um reconhecimento de equívocos, né, que são claros e notórios, né. Eu acho que seria importante para facilitar esse diálogo maior, atrair mais pessoas, mais grupos políticos e partidos para uma frente ampla, que a gente tem que se juntar. O maior problema do Brasil hoje é o Bolsonaro, é o governo, é o que ele representa, é o pior governo da história da República do Brasil, e a gente precisa em 2022 estar forte, unido para tirar o Bolsonaro. Desde que o Lula foi solto, eu sentia muita falta das falas dele, ele ficou um pouco apagado. O Ciro Gomes fez esse papel importante, ainda faz, de defender o país, de denunciar os crimes que o governo está cometendo, também a incompetência e a inépcia, e o Lula
agora vindo somar com isso, fazer esse movimento é fundamental para essa frente ampla e principalmente para o futuro do Brasil. Pronto, foi o Júlio Brise. Agora, assim, eu acho que vale a pena, vou jogar aqui para a Ebele, tá? Porque o Júlio Brise, PDT, trouxe um elemento aí, né? Pedido de desculpa do PT, que então faltou o pedido de desculpa, reconhecimento dos erros, né? E abrindo como se isso fosse um impedimento para que se construa uma frente ampla com o Ciro Gomes, por exemplo. Tu acha que é por aí? Ai, gente, assim, com todo respeito também ao Júlio, obrigada por participar aqui do podcast, mas assim, essa ladainha da autocrítica e do pedido de desculpa, acho que já deu, né? Já deu, assim, o povo vai morrer velho e vai ficar falando nessa autocrítica, que já foi feita em diversos momentos, o Haddad já falou, a Dilma já falou, já se cometeu. Agora a galera quer que o PT se abaixe, né, também, e se autocondene, se autopenitencie e faça um negócio que nenhum político que está no foco de tantos ataques, como Lula está, vai fazer. Oxe, já jogam pedra todo dia. Aí o cara vai chegar e... Se autoflagelar, vai. Bora, bate. Essa autocrítica... Nosso penitente lá do Juazeiro. Essa autocrítica já foi feita, tem que superar esse discurso. Esse lance da frente ampla, a gente sabe que não há, assim, tem outras coisas que podem impedir uma frente ampla, não é essa falta de humildade do PT, nesse sentido, né, de autocrítica, de pedir desculpa. Tem vários outros fatores aí que estão impedindo. O próprio PDT, aliás, o próprio Ciro tem uma resistência pessoal gigantesca a dialogar com o Lula, né? Vou até trazer, a gente tentou ouvir o Ivo Gomes, né? A gente tentou pegar a opinião dele sobre o discurso do Lula. Prefeito de Sobral, irmão de Ciro. Irmão de Ciro e de Cid. E aí eu tentei falar com ele pelo Instagram e ele respondeu assim: olha, estou tão sem paciência com o Lula, nem vi o discurso dele. Nem vi, só estou pensando em vacina. Né? E ele fala dessa forma que tá certo, né? Eu acho que isso também Agora, esse negócio de pedir desculpa, eu acho engraçado, porque isso é o PT que tem que pedir desculpa. O PSDB também tem que pedir desculpa pelos governos do Fernando Henrique Cardoso. Então era assim, todo mundo que sai, olha, desculpa porque eu fiz isso, que eu lasquei vocês, papapá, desculpa. Quer dizer, é todo mundo, só quem tem que pedir desculpa é o PT, que esse pessoal, esse discurso é muito repetitivo. Eu acho que todo mundo tem, se fosse por isso, haja pedir desculpa aí. Minha culpa de um bocado de gente. De PSDB, dos generais, de PMDB, de tudo. Lá vai. Como é que a imprensa também faz ainda, né? Alguns jornais, volta e meia, estão ali pedindo esta tal autocrítica. Gente, vocês vão morrer velho repetindo esse discurso. Ave Maria. Mas de um lado, a gente teve, então, entre esses outros partidos, né? Então, do lado do PDT, o próprio Ciro, depois da fala do Lula, ele, de novo colocou lá uma pedra nessa ideia de se aproximar do PT, né? Ele rejeita, continua acusando o lulopetismo de ser criminoso, de ser banditismo e tal, criminaliza mesmo, né? Ele coloca como criminoso. Do outro lado, a gente tem do lado mais à esquerda, o pessoal do PSOL, com bolos e tudo, acenando, falando assim, de repente a gente pode deixar de ter candidato a presidente, pode de fato formar aí uma frente ampla com o PT, com o Lula, a gente tem que pensar no projeto nacional, não estão falando de nomes, né, foi até o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, que deu uma declaração sobre isso, e falou, não, é importante a gente pensar num projeto contra o Bolsonaro e tal, mas assim que foi bacana. E teve um movimento interessante também do PSDB, que eu achei talvez um dos mais interessantes. Eu, nesse momento, estou até na minha terra aqui em São Paulo, estou na casa dos meus pais, e essa semana o Dória está aí enfrentando, está endurecendo o combate à Covid também, igual parecido com o Ceará, né, com lockdown e tudo, e colocou, parece que ele falou com aliados e tal, que ele abre a possibilidade de deixar de ser candidato a presidente e ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo com essa entrada do Lula aí no tabuleiro. Por quê? Porque fora se tornar, então, um cenário muito mais difícil para ele, lógico, né, o negócio embola mais,
ele enxerga aí uma necessidade de pensar num projeto maior nesse momento, então, de repente, até compondo com outras figuras, para derrotar o Bolsonaro, e ele se garante aí como governador por mais um tempo, para depois sim voltar como candidato a presidente mais à frente. Porque então, tem um detalhe de que se ele sai, ele perde, ele fica sem mel nem cabaça, né? Se ele perde o governo e fica sem mandato. E fica sem mandato, porque político sem mandato, vê aí o pobre Eunice Oliveira, né? O Eunice Oliveira, né? Fica catando para falar, fica catando nas redes sociais. Ele deu uma piadinha até, inclusive, com o Ciro, né? Que ele ama. Mas ele fica. É horrível. Segundo o Eunício, o Ciro tem uma paixão platônica por ele. Tem uma parada meio. Eles se odeiam. Eles se odeiam. É muito ruim político sem mandato. A gente vê, a gente conhece, a gente sabe. Meu povo. E assim, vendo essa movimentação do Dória, né? Ele falando. Cara, mais uma vez, goste ou não do Lula, foi muito importante, assim, para dar uma chacoalhada geral no cenário. Eu li um artigo da professora Juliana Diniz, né, que é da Faculdade de Direito da UFC, que eu gostei muito. O título é Mais Polarização, por Favor. Porque, assim, enquanto há vários setores que dizem que não, é péssimo, Lula no cenário é péssimo, porque vai voltar aquela polarização, ok, é um argumento legítimo, né? Muito provavelmente, se a gente tiver aí Lula e Bolsonaro, vai ser aquele sofrimento, meu povo, eu não sei nem se eu tenho um nervo para aguentar de novo um cenário desse. Mas o argumento da Juliana, que eu achei, assim, fiquei totalmente de acordo, é que é o seguinte... Meu amigo, o Bolsonaro estava precisando de uma liderança para falar à altura, porque por mais que a centro-esquerda, a centro-direita tenham tentado se organizar para fazer frente, o Ciro denunciando, descendo o cacete no Bolsonaro, o Lula vem com a liderança que ele tem, a força que ele tem, e provoca esse escarcéu todo. A ponto de a gente ter a possibilidade, não dá para cravar ainda, enquanto a gente está gravando, da demissão do Pazuello, né? E o que se coloca é o nome de uma mulher. Efeito Lula, mano. Né? Efeito Lula. O nome de uma mulher, anticloroquina, a favor da ciência, sabe? Dei uma chacoalhada que eu acho que... E um detalhe que já fez live com a companheira Dilma Rousseff. A Ludmila Rajal. Tomara que se a gente fosse sei lá. A gente já aprende a falar o nome dela. Escrever. Não, ainda bem que a gente só fala. Foi escrever. Maria, todo dia eu tinha que olhar o nome daquela cunhã. Ludmila com H, com não sei o quê, com D. Não, pelo amor de Deus, sim. Mas ela é amiga da Dilma, fez uma live, tempo desse aí com a Dilma. Genial. E eu acho que ela não vai ser ministra. Eu também acho que não. Né? Aí deixa aí, já queimou. Deixa, meu amor, dela. Desculpa. É porque eu me lembrei da carinha dela. Eu disse, daquela ali não vai, não. Contra cloroquina. Não, vai não. E tem essa história, né, que estão dizendo nos bastidores, que agora a orientação para o Bolsonaro é, meu filho, foque em vacina e em economia. Esqueça o resto. Depois que essa história toda do Lula surgiu, é vacina e é economia. Pronto, foque só nisso, deixa o resto. E aí, eu vou só citar, bem curtinho aqui um trecho do artigo da Juliana, da professora Juliana, para o povo, que ela fala assim, o que tem faltado ao Brasil não é nem o personagem Lula, é uma liderança política capaz de catalisar forças contrárias à agenda e ao discurso personificado no atual presidente. Os atores políticos da esquerda brasileira, por mais que tenham se esforçado, ainda não foram capazes de reorganizar uma oposição consistente que possa reagir à guinada que foi a chegada de Bolsonaro ao poder. É isso. Assim, meu filho, você não gosta muito do Lula, não, mas ache bom que esse homem ressurja, porque parece que agora a gente tem menos uma saudação. É como diz, a esquerda se mobilizou, tentou e tal, mas, por exemplo, o discurso do Ciro. O Ciro, cansei de ver, basta a gente clicar nas páginas dele que vê ele detonando o Bolsonaro. Ele chama de ladrão, ele chama de boçal, ele chama de competente, chama de burro, chama de tudo. Mas não faz o efeito. Não faz o efeito. Tu tá entendendo? É uma coisa estranha, é diferente. É diferente. O Lula, peso político. O máximo que ele falou foi assim, imbecil e assim mesmo
direcionou, falou em tese, imbecil, não obedeço a conselhos imbecis e tal. Mas não baixou o nível demais. Competente. Mas o Ciro chama de ladrão, e não adianta. Tu tá entendendo? Eu entendi demais o que Sabe o que me surpreendeu? Eu sentia. Entre as reações dos políticos, eu fiquei surpresa, não necessariamente surpresa, mas eu achei assim, positiva a postura do Tasso. E você pegou, não foi, Inês, a postura do Tasso em relação à volta do Lula ao jogo político aí, oficialmente, né? Como um personagem que pode ser elegível, né? Ele tinha falado em uma entrevista, né, que acha que é bom para a democracia que possa ter Lula mesmo na disputa. E o Tasso falou também, em entrevista, também para o Jornal o Povo, nesse domingo, a matéria de capa do jornal foi justamente sobre o efeito Lula, né? E ele fala, tanto o Tasso quanto outros políticos nacionais, assim, é até uma coisa que a gente pode discutir, né? A gente falou sobre isso rapidamente na live, mas alguns políticos, convenientemente também, óbvio, estão apostando que a saída, que a entrada do Lula no cenário, ela é favorável à terceira via de centro, né? O Tasso fala isso. Acho que se abriu nos últimos dias uma enorme avenida para o centro, porque nós vamos ter realmente uma polarização simbolizada pelo Bolsonaro de um lado e pelo Lula de outro. Isso foi aspa do Tasso, em entrevista ao Jornal o Povo. Aí ele falou isso, claro, né? O PSDB aposta nessa terceira via. Amoedo falou isso, Carlos Lupe, né, dirigente nacional do PDT. Quem não falou nesse sentido foi o Eunício. O Eunício diz, rapaz, vai ser Lula e Bolsonaro, a eleição é isso, Lula e Bolsonaro, vai polarizar entre eles, não tenho dúvida. O Ciro virou pó, não adianta estribuchar, xingar, falar mal do governo do PT. O Ciro, não, o Eunício é lasca, ele nunca vai perdoar. Ele não leu aquela partezinha da Bíblia, perdoe seus inimigos, 7 vezes, 70 vezes, não tem? Tem um trechozinho lá, que a pessoa vai dizer, ele pulou essa parte, ele não leu. Não, mas nessa história, nessa conversa do Tasso, né, dos outros, né, sobre favorecer o centro, o Rodrigo Viana, que é um jornalista que hoje tem feito textos para o Brasil 247, que já foi um jornalista da Globo, enfim, da Bandeirantes, é assim, um cara muito, né, já circulou bastante, é respeitado. Mas ele é bem, assim, um cara progressista, mais de esquerda, né, posicionado dessa forma. Mas ele soltou no 247 uma informação que estaria rolando aí nos bastidores de uma possível formação de uma chapa entre o Ciro e o Mandetta. O Mandetta, aquele ex-ministro da saúde do Bolsonaro, que logo no começo da pandemia fazia live todo dia, estava super aparecendo, o Bolsonaro ficou puto, demitiu ele e tal, não sei o que, tarará. Enfim, né? Foi contra a cloroquina. O Mandetta é do DEM. E o Ciro já não é de hoje que tenta essa aproximação com o DEM. A gente já sabe disso, já conhece essa história. Ele tem as conversas dele, principalmente com o Assemineto, mas também, né, com outras figuras do DEM. Tem sempre aquela conversinha ali. Antigamente era até com a Rosana Sarney. Enfim, ele tem as conversinhas com o povo do DEM. E agora ele está tentando fechar, assim, se aproximar ao nível de formar uma chapa, tá? Então, essa é uma informação que eu acho que muda muita coisa. Se Ciro conseguir fazer essa chapa, ele vai estar, de fato, pela primeira vez, com força suficiente de tentar chegar a um segundo turno. E eu digo mais. Se Lula estiver no jogo contra Bolsonaro também, talvez, quem sabe, e aí é um chute meu, ou quase assim, esperança, que a Ciro consiga tirar Bolsonaro do segundo turno. Apesar dele dizer que o objetivo dele é tirar o PT do segundo turno. Né? Mas é porque ele dizia isso antes desse atual cenário, né? Agora, é dessa ligação. Ele está vendo esse caminho, se for realmente tiver fundamento, que eu acho que o Rodrigo Viana conhece os bastidores, ele está vendo sinais, inclusive, da grande mídia sobre isso. Ele disse que está com uns 2, 3 dias que, por exemplo, a Rede Globo dando maior espaço para o Mandetta, e tal. E realmente, quando a gente vê esse Sargento Garcia, aquele outro que passou bem pouquinho tempo, o coitado. O bichinho, o Tais, que até melhorou da feiura depois que saiu do Ministério. ele, quando a gente vê aquilo e se lembra do Mandetta, em comparação, o Mandetta era um estadista, o Mandetta era a glória.
tá entendendo? Na frente disso aí, tanto estava trabalhando mais ou menos direitinho, ninguém pode confiar nele não, né? Quem sabe ele é do agronegócio. E aí tem essa outra vantagem também dele, né? Em relação, assim, para trazer para o Ciro. Para trazer voto, para trazer apoio. Sim, e dinheiro. Tanto que ele era... E ele tem presença, também tem... Só pede para jacaré do nada, sabe falar. Ele sabe falar. Aí ficava... Eu acho que isso aí é um bom caminho para o Ciro. Eu acho, porque o Ciro sozinho, ele não vai passar daqueles que ele tem raiva, 12%, 12%, né? Vai ser acho que não vai, não. Meu povo, essas articulações vai ser briga de foice, assim, realmente, porque Lula e Ciro, e obviamente Bolsonaro também, essas pesquisas de opinião vão dizer muito também, né, principalmente sobre a postura do Centrão, né, para onde é que o Centrão vai, aqueles partidos PL, PTB, PROS, Avante, não sei o quê. Essa Lula galera, vai tentar querendo ou não, ajuda também na capilaridade da candidatura, né? No interior, enfim, eles conseguem juntar uns votinhos para quem eles apoiam. E aí é ver como é que saem as pesquisas de intenção de voto, para ver se a gente realmente vai ter chance de tirar essa criatura do segundo turno. Falando em pesquisa, vocês viram uma pesquisa, saiu na semana passada também, foi publicada no dia 6 de março, uma pesquisa de um instituto chamado IPEC, e pegou 10 figuras que aparecem aí, constam aí como possíveis candidatos à presidência, e além de pegar a intenção de voto, pegou também a rejeição. E a pessoa que apareceu com a maior rejeição foi a única mulher colocada nessa lista de 10 figuras aí presidenciáveis, que foi a Marina Silva, que teve uma rejeição absurda de, sei lá, 59%. E ela até, lançou, por causa disso, ela lançou uma hashtag, os apoiadores dela, uma hashtag, uma entre 10, e ela fez uma declaração no 8 de março, Dia da Mulher, falando disso, do machismo e de todo assim, por que ela é mais rejeitada? Entre 10. E ela colocou, porque pela minha história, sou uma mulher negra, que analfabeta até os 16 anos, que fui empregada doméstica e tal, tarará. Lógico que a gente sabe que a rejeição a ela tem outros fatores, né? Até a incoerência, até essa situação desses posicionamentos que foram muito questionáveis dela ao longo desses últimos anos. Ela chegou a ter chances reais de ser presidente, né? Ela teve uma votação muito expressiva lá atrás. Só na última eleição que foi assim, aquela coisa que foi derretendo, né? Vuco. Mas é uma coisa muito, muito estranha. Mas assim, o problema da Marina, eu acho que não é só questão de ser misoginia, ser mulher, ser preta, ser isso, que foi isso. E ela vive resgatando essa história dela. Foi analfabeta até 16 anos. Só me lembro do Lula. Minha mãe nasceu analfabeta. Claro, todos nós nascemos analfabetas. Mas eu fui aprender a ler, todo mundo. Então... Mas eu acho que a questão da Marina é uma falta de identidade. Eu acho que todo político tem que ter identidade, seja lá qual for, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Ela fica omissa. Quando a gente pensa que a Marina vai falar, a Marina vai falar, ela fica omissa. Eu acho que também é isso. Por exemplo, esse desgoverno aí do Bolsonaro, com esse é um crime contra o meio ambiente. Poucas vezes ela, sabe, eu acho que ela tinha que aparecer mais, ser mais decisiva. Tudo bem que ela é meio doentinha, meio fraquinha e tal, mas eu acho que ela peca, por isso. Não é só por essa questão de ser mulher, não. Os dois, mas tem também o machismo, tem a raiva, tem o ranço. Mas eu acho que ela também peca por isso, sabe? Ela às vezes fica omissa. Às vezes faz umas besteiras, como naquele tempo que apoiou a Aécio Neves e tal. Eu acho que também é isso. Mas não merece essa rejeição de 50 e tantos %. Mais que Bolsonaro. A rejeição a ela é mais que a Bolsonaro. Sem dúvida tem o fator misoginia, mas sem dúvida. Não merece não. E o Moro nesse jogo todo? Porque assim, Sérgio Moro, ex-ministro, o ex-juiz, que agora está aí trabalhando para empresa privada nos Estados Unidos, não sei o quê, mas que, tem sido colocado como presidenciável aí nas cabeças, né? Nossa, o Moro pode ser o candidato. Sinceramente, gente, agora ele pode ser julgado suspeito, né? O julgamento, a posição dele como juiz nos casos do Lula pode ser colocada em suspeição, e aí todas as decisões dele vão ser anuladas de verdade. E todos os processos contra o Lula vão ter que começar do zero, de verdade.
E o Moro fica assim, ele está sendo, de fato, acho que jogado no limbo da política, né? Eu acho que ele não é mais nem nome como candidato, não. Pois é. Ele não tem mais força, não. Tem mais como não. Ele que sonhou, quando ele não... Ele sonha em ser candidato desde o dia que ele fez aquele julgamento todo fajuto, que a gente sabe, agora está vendo como foi, né? Então, aí pronto, eu não deixo o Lula, vai ser esse doidinho aí, o translocado vai ser presidente, eu vou ser ministro, o translocado só passa 4 anos e eu vou ser... É isso aí que está na cabeça daquela pústula dele e da conja, porque aquela conja também parece que dá a corda dele, a conja dele lá. Aí pronto, agora, o que é o Moro, meu povo? Nada. Só enchendo os bolsos de dinheiro mesmo, mas se acabou politicamente, sem dúvida. Pois é. Acabou politicamente. Não vai nada. Que vá, né, para o quinto dos infernos, né? Vai e fique, né? Vá e fique. Com os bolsos cheios de dinheiro, vai enchendo os bolsos. E que ele tenha que pagar os custos dos processos contra o Lula, como falou o Gilmar Mendes. O Gilmar falou que quando ele julgou, porque está no julgamento lá do Supremo, né? Na segunda turma do Supremo Federal. Tá ouvindo, Inês? Tá fraquinho aí? Não, tá baixo? Tô ouvindo demais. Então pronto, então tá bom. Porque eu vi você segurando o sonho. Não, é para não cair. Tá bom. Chega a minha labirintite está assim, estralando. Vai lá. o Gilmar, ele colocou, ele apontou a suspeição do Moro, né? Ele decidiu pela suspeição do Moro, no voto que foi contra o voto do Fachin, que tinha tido um voto favorável ao Moro, né? Falado, não, o Moro julgou, foi imparcial e tal. Aí o Gilmar, não, nada disso, não foi nada imparcial, foi super parcial, fez aquele voto incrível, longuíssimo, né? Incrível. E falou assim, que ele pague as custas dos processos contra o Lula. Que deve ter sido uma grana. Vamos e convenhamos. Uma grana. Mas merece pagar. Espero que pague, cada centavo. Pois é, eu tô só na expectativa de... Tomara que não demore mais 2 anos essa decisão aí né, da segunda turma. Porque... Eu acho que não vai demorar. Tomara. Era para ter prazo, né? Pedido de vista até mas não tem prazo. Essa operação Ciro Mandetta, segundo o companheiro aí, Rodrigo Maia, né? Rodrigo Viana, foi feito já depois da fala do Lula. Foi efeito Lula também. Tá entendendo? Não, as conversas estão rolando. Essa de Ciro com Mandetta já foi efeito Lula. Diz que é na sombra disso daí, no rastro. Já eita, o Lula mexeu, foi com tudo. Mexeu com tudo. Só falta mandar chover aqui, porque tá faltando chuva aqui no Ceará. Antes da gente ir pro Discunhã, eu acho que é só a gente deixar registrado que no domingo, agora, a gente teve a triste marca aí, que chegamos a 3 anos da morte da Marielle e do Anderson. A Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, pelo PSOL, mulher negra, lésbica, moradora de favela, uma pessoa muito engajada em várias causas, e foi morta possivelmente por causas políticas. Até hoje não se tem ideia de quem foram os mandantes, já foram presos os assassinos, né, as figuras que estão sendo acusadas aí de terem atirado contra os dois, e também tinha assessora de imprensa no carro, assim, que sobreviveu por um milagre da vida, porque era uma moça. Foram muitos tiros, né? Foi muita coisa. E nada dos mandantes ainda, são 3 anos da morte da Marielle, e é um marco triste da nossa política brasileira, um marco que, assim, a gente imagina quantas pessoas, assim, a gente escuta, né, Evelyn? Até a gente aqui que tá falando de política, só por falar, tem gente falando assim, olha, tome cuidado com o que vocês falam, olha o caso da Marielle aí como exemplo. E, tipo, tem situações... Não fala isso em voz alta, não. Pois é, mas a gente tem que ter clareza. A política no Brasil ficou mais violenta. Parece assim, a morte da Marielle e a não solução desse caso, não trazer à tona quem foram os mandantes, fez com que desse a impressão de que é mais perigoso participar de alguma forma da política brasileira. Principalmente sendo uma mulher. Principalmente sendo uma mulher negra, lógico. Principalmente sendo uma mulher negra que chegou à Câmara Municipal de uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro. Mas isso se estende a todas as outras mulheres. E a luta dela contra as milícias. Sim. Né? Sim, falou negro, favelado, tal. A mulher formou-se sociologia com o maior esforço do mundo e tal, uma pessoa preparadíssima. E totalmente ela apontava o que é que os milicianos fazem. E a gente sabe, porque não vão atrás, né? Não querem.
que Sim. ali só pode ter dedo de miliciano que matou de gente aquela muito menina. Poderosa. Poderosa. Muito, assim... Miliciano que por trás tem o respaldo, né? Tem as costas largas. Ninguém vai dizer porque ninguém diz, né? Mas que foi miliciano lá, tá na cara. Por que mataram a menina? Por que mataram ela? Não, e assim, tem, nessas horas, assim, já tive até uma discussão sobre isso, mas assim, 3 anos, meu povo, de um crime tão representativo, né, de tudo isso que a Camila falou de ruim, e não tem como a gente não associar a misoginia também, sabe? Se fosse um homem rico, já tinham descoberto esse negócio. Tem uma demora aí que não se justifica. Tem uma notícia que saiu esses dias, não sei se vocês viram, que o Ministério Público do Rio conseguiu um acordo judicial com o Facebook para tentar pegar uns dados que podem vir a ajudar na busca pelos mandantes, né, do crime. E aí, com esse acordo, parece que vai ser a primeira vez que o Facebook vai disponibilizar dados para essa investigação. Então, tomara que a gente veja aí algum avanço. Vocês se lembram do começo da investigação do crime contra a Marielle e o Anderson? Mudaram um delegado, o delegado estava indo bem direitinho. Por isso que eles mandaram o delegado fazer, foi um curso da Itália do céu, foi para longe, não foi por aqui dentro, não. E ele estava indo no caminho, estava chegando aí, pufo, não, tira ele que ele está... É muito estranho, é tudo muitas coisas, as filmagens todas, porque rapaz. Assim, o percurso dos assassinos praticamente foi todo filmado, porque em todo canto tem câmeras que acompanham o trânsito e tudo, né? Só que teve um trecho que sumiram as filmagens, parece. Como é que E aí não sabem, assim, exatamente, assim, inclusive por isso demorou mais a encontrar, assim, identificação desses assassinos. Enfim, várias coisas aconteceram ao longo das investigações que atrapalharam demais. E coisas que demonstram, assim, que, tipo, teve interferência de gente poderosa, sim. Claro. Tem gente tentando atrapalhar muito. Isso é triste, né, meu? Mas... é a realidade, a gente vive num país muito violento. A gente vive num país que hoje tem gente muito criminosa no poder. Então, é isso. A gente vai continuar... Acho que, assim, de todo jeito, a Marielle trouxe um legado. E é muito em função do que ela fez também. Lógico, do que ela representou depois da morte, mas do que ela fez em vida. Teve até um momento em que ela estava lá na Câmara Municipal, e mulher, quando está no plenário ali falando, né, na tribuna... homens começam a interromper, né? A falar em cima, a não deixar falar mais. Isso é super comum. A gente viu a situação daquela Isa Pena também, mesma coisa. Tenta falar e não consegue. A Thalíria Petroni lá na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Tenta falar e não consegue. E a Marielle teve a situação que, tipo, tentaram interrompê-la. Foi até, acho que foi o Carluxinho, né? Que tentou interromper o Carluxo. Ou algum outro vereador daqueles do Rio de Janeiro. E ela falou assim, eu não serei interrompida. Eu tenho direito à minha palavra, eu não serei interrompida. E aquilo foi um marco que eu acho que é importante também para a gente sempre ter na cabeça, sempre lembrar disso. Mesmo ela morta, ela não vai ser interrompida, porque a luta dela continua. E isso tem que ser lembrado, é um marco que fica. Vai eu chorar não, mulher. Não. Maria. Você sabe que eu faço essas coisas, eu choro. Maria. Vamos agora para o momento do desabafo. Momento do recadinho, que é o momento disso, Cunhã. E eu sou desafio. Eu tenho um recado logo para quem? Para o Camilo Santana. Opa, bora pro recado. Olha aqui. Ele costuma ouvir nossos recados. O Camilo mais. Pois olha, vou mandar. Mandou recado e ele aceitou. Recado pro Camilo. Não, eu gosto muito dele. Escute, a gente está sabendo da situação de Fortaleza, da situação do Ceará, que não é brincadeira, é grave. Falta leito em hospital privado, falta leito em hospital público. Aí fica pergunta, por que aqui não abre hospital de campanha? Porque não daria conta pelo seguinte, porque parece que o campanha não tem equipamento de ponta para suprir os problemas das pessoas que estão tendo agora. Muito mais grave, as doenças, a falta de ar e tudo, gente mais jovem e tal. A situação é grave demais, é muito grave. Essa nova cepa também muito pior e tal. Aí, tudo bem, Camilo faz as livezinhas dele, né? Com aquele jeitinho calmo.
eu fosse ele, olha, Camila, vou dar um recado para você. Você abra a boca. Você diga mesmo, gente, é o seguinte, olha, você está vendo quantas pessoas, hospital tal, diz o nome dos hospitais, não tem mais vaga, hospital privado. Olha, o secretário fulano de tal, que estava com Covid, precisou ficar também na fila porque não tinha vaga. O hospital no interior está assim, eu dizia. Ainda mais, e completava. E a nossa elite fazendo festa, fazendo caranguejada, fazendo churrasco, se juntando, fazendo festinhas íntimas de 30, 40 pessoas. Chega aqui Carla Zambelli, e aí vai uma granfinazinha ali que mora na Avenida Rui Barbosa, no edifício Bossa Nova, fazendo jantar para 30, 40 pessoas. Eu fosse o Camilo, eu dizia. Não fica aquele, olha, a situação é muito grave, não é, doutor Cabete? Aí o Cabete também, com aquele jeito dele, olhando para o chão. É muito grave. Diga, abra, escancare. Não é alarmar, não, é dizer como é. Dizer como é. Não tem assim, daqui a tantos meses vão ser tantos mil mortes por dia aqui no Ceará. Não tem jeito, meu povo, fique em casa. Ou então, vocês que estão na rua, por que vocês não ficam fazendo passeata aí para pedir vacina? Por que vocês não ficam protestando contra o Bolso Coisa, que rejeitou comprar vacina ano passado? Eu dizia desse jeito. Pronto, deixei meu recado. Camilo, engrosse, meu filho, engrosse. Rapaz, Inês, eu também... se eu fosse governador, menina, eu já tinha chamado esse povo de tanto nome. Não precisa dizer nome, não, que o menino é educado, ele. A dona Ermengarda e o Eudoro educaram ele bem direitinho. Você dizer, mas seja incisivo. Não precisa dizer nome. Tá entendendo? Assertivo. Eu acho que falta isso mesmo que a Inês está falando. A gente brinca, né, falando que ele é meio pilha fraca, mas assim, é porque é o jeitinho dele, beleza. Mas ele pode construir um discurso trazendo mais elementos, mesmo falando devagarzinho e desse jeitinho dele, mas trazendo mais elementos. Olha, tal hospital tá lotado, tal hospital tá lotado, tal hospital tá lotado, assim, ser mais diretivo, assim, tipo, e mais claro, e falar assim, olha, nós estamos fazendo isso, tipo, agora o governo do estado está construindo pequenos hospitais de campanha associados a certos hospitais, né, então, tem as UPAs, né, tem um hospitalzinho de campanha associado a uma UPA, são menores. Por que a gente está fazendo isso? Trazer mais explicações, dar mais clareza às decisões. Por que a gente não está botando de novo o hospital de campanha lá no PV? Por isso, ser mais claro. E mostrar dizer como é uma morte de falta de ar. É mesmo que você morrer no seco, falta de ar, nadando, afogado. Se eu fosse o outro lá, como é, o Cabeto, eu também dizia como é. Você sabe, delegado, como é uma morte? É assim, fazer logo, para ver se esse povo tem juízo. Aliás, não tem não vê? Todo canto festa clandestina, quem já viu isso? Responsabilidade? Não, essa da Carla Zambelli aí... com o Aguinaldo, né? O marido dela, Aginaldo. Chama Aginaldo, aquele bregão. Estava lá no interior, no Cariri, fazendo campanha, se botando para ser candidato. Pode escrever, ele é candidato. E tem essa conversa de que vão botar, não diria um chifre, porque não é o caso, mas vão trair, é uma faca nas costas do Wagner, viu? Quer ser candidato a governador. Porque o candidato, ele quer candidato, sei lá que for, deputado federal. Federal. Ficar lá. Pode ser. Tá vizinha a cunha réia dele. Pode ser. Tu, Webly. Rapaz, eu quero só... Não deixa eu ficar com raiva, não. Não, eu quero só subscrever tudo. Ave Maria, esse recado aí eu me senti porque eu fico macho. Se fosse eu, já tinha batido na mesa. Meu povo, acorda, meu povo. Vocês não estão vendo, não, o que está acontecendo. Mas aí tem aquela questão, né? A falta do bom exemplo, do direcionamento do presidente da República é muito difícil de você bater. É muito difícil de você enfrentar, porque por mais que você se esgoele e diga, tem a figura que é a liderança maior do país, desestimulando as pessoas a ficar em casa, né? Enfim. Sim. Mas o meu Descunhã, ele é dentro desse tema aí, viu? É sobre hospital de campanha, porque eu sou até repetitiva nisso, mas o Sarto fez uma fala que, Ave Maria, que coisa mais descabida e inadequada. Ele foi perguntado sobre o hospital de campanha do PV, se ele não ia ser reativado. Ele disse que não tem necessidade de reabrir. Meu amigo, diga outra coisa, mas não tem necessidade de reabrir vaga em hospital? Todo santo dia a gente lê notícia de que não tem mais vaga em hospital.
Não tem estranho, mais. Né? Ele ter falado isso aí. Ele dizer que não tem necessidade, porque foram construídas leitos novos pelo governador em Fortaleza, não sei o que, no JF, não sei o que. Meu amigo, mesmo com essa ruma de vaga criada, ainda tem um déficit gigantesco para dizer que não tem precisão de reabrir um hospital de campanha. Achei bem esquisito, não gostei dessa fala, achei assim, sem noção. Hoje eu vi um recado de um amigo meu médico, Ticiano, no Twitter, que ele até já conversou aqui com a gente no podcast. Ele tweetou hoje, né? Hoje, domingo. Ontem interrompi uma consulta no pronto atendimento para correr até a porta do hospital, porque consegui ouvir com uns 20 metros de distância o ruidoso esforço respiratório. Hoje estamos com absolutamente todos os leitos ocupados, inclusive de enfermaria. E se chegar mais alguém naquela situação? De longe, ele ouviu a pessoa se esforçando para respirar, com falta de ar, sabe? Ai, gente, não. Camila, levanta o astral aí desse descunhã, pelo amor de Deus. Levante, meu filho, faça uma coisa bem bonita. Não, é só esculachar o caneco. Assim, para quem não viu, né, as cenas... É só porque, assim, é importante a gente deixar aqui registrado, né, que, beleza, vimos as manifestações realizadas no domingo em várias capitais, né, São Paulo teve, Fortaleza teve, manifestações aí, pela o quê? Pela reabertura do comércio, pela pátria, né, pela pátria, foi contra o STF também, foi o que mais? Aí a polícia teve que agir, por quê? Era contra o autoritarismo do Estado, no lockdown, não sei o quê. A polícia foi fazer o que tinha que fazer, porque, enfim, estamos em lockdown e não é para ter aglomeração na rua, né? Normalmente a polícia já faz isso sem precisar de ter lockdown, né? Quando é professor manifestando contra, sei lá, essas decisões aí que congelam salários ou qualquer outra coisa. Quando é qualquer manifestação do povo mais assim à esquerda, a polícia já chega caceteando, né? Puf, normal. Já chega levando para a delegacia. Nesse pessoal aí, que pela pátria, contra o autoritarismo e tal, a polícia foi até muito tranquila, foi com uns gásinhos, né? Não foi nem com as balas mesmo mais pesadas, né? Mas aí foi Pimenta. Gás de pimenta. O melhor comentário, meu povo, vão atrás desse vídeo para vocês rirem. O melhor comentário é que alguém disse que a polícia jogando spray de pimenta no povo parece estar jogando bom ar. Tu viu? Fazendo assim, detetizando, né? Sai daqui. Nem tacando as balas mesmo. Aí tacando era Glade. O deputado André Fernandes, vulgo Caneco, segundo o Osmar Baquite, ele se botou na frente da polícia, era uma meia dúzia de policiais, nem eram muitos, né? Eram poucos. Se botou lá, tipo, sai daqui, sei lá, são cidadãos, e não sei o quê, tirou a máscara, fez a cena dele, o performance e tal. Olha, se é pra ganhar o Oscar de melhor ator, parabéns, meu filho, mas não é suficiente e tá bem ridículo, tá certo? Acho que, assim, é preciso... Vamos tomar uma atitude mais, né, de cidadania mesmo, né, e pensar nos mortos que estão aí, que estão se acumulando, se avolumando cada vez mais. Tem o setor, inclusive o setor de funerárias, está avisando que vai entrar em colapso também, não vai ter como atender. Vocês imaginam a cadeia assim, são vidas que se perdem, pessoas que deixam de ser pais, que deixam de ser mães, que deixam de ser avós, que deixam de ser amigos, que deixam de ser companheiros, né, parceiros, e que estão morrendo por causa dessa doença. Uma doença só está matando milhares de pessoas todos os dias. E os caras ficam se debatendo contra a polícia e fazendo aquela encenação toda por conta de alguns dias, de ter que ficar parado alguns dias. A gente sabe que é grave, é uma situação ruim para o comércio, para a economia, mas vamos botar na balança o que é mais importante. O que é necessário fazer para voltar à economia, inclusive. Sabe? Parece assim, a gente está repetindo, é meio monotemático, mas não tem o que fazer. Não tem. Então é só o meu registro dessa situação ridícula e lamentável. E, enfim, nem para dar risada dá direito. É muito, muito ridículo. Hoje não dá, não. Não tem condição. E, gente, vamos chegar ao fim do programa de pelo menos a gente está cumprindo nosso papel. Isso. Eu, pelo menos, cumpro. É isso mesmo. E a gente... Deu uma travadinha aqui, não. Vamos dar tchau, Vamos dar tchau, mas antes de dar tchau, a gente vai avisar o seguinte. Tchau. Finalmente. É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Você lembra? Mas finalmente nós decidimos. É hora de dizer tchau.
finalmente a gente decidiu abrir uma campanha de financiamento coletivo para a gente financiar as cunhãs, para a gente comprar os microfones das cunhãs, certo? Para a gente melhorar tecnicamente o nosso trabalho, tá? Então, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, direitinho como é que vai ser. Vai ser pelo Apoie-se, então quem quiser colaborar vai ter lá, vai ter recompensa e tudo, tá certo? E a gente espera que vocês, assim, quem puder participar, enfim, o resto, assim, não tem obrigatoriedade nenhuma, óbvio, tá? Mas vai ser um apoio para a gente poder começar a equipar as cunhãs e poder começar a profissionalizar mais o podcast, tá bem? Então, Podcast ao longo da semana... Qualidade, porque qualidade de conteúdo tem. Sim. Agora falta qualidade aqui. Vocês viram como é que a gente grava às vezes, não? Não, é total. Então é só na emoção, é só do jeito que dá pra dar, né? Que é muita emoção, Ave Maria. Ai, ai. Então, pois é isso. Então, fiquem de olho nas vocês vão nossas entender redes. como tá lá. Vai ser bem explicadinho no Instagram, etc. Vai. E a gente, ao longo dos próximos episódios, a gente vai reforçar também. Então, fiquem de olho lá e quem quiser participar, vai ser maravilhoso. Vai ser assim, vai nos ajudar mesmo, tá? E confere tudo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, As Cunhãs Podcast. A gente tá no YouTube também, o canal das Cunhãs. Vai lá, vai ver a gente ao vivo. Não, ao vivo não, a gente gravando, né? Sem cortes, sem censura. Tá bom? Sem e a gente se vê na semana que vem, né? Meu povo, pois se cuidem, fiquem em casa aí, Maria, o decreto vai até dia 21, pelo menos até agora. E muita saúde aí para todo mundo. Beijo, meu povo. Obrigada. Saúde e hora de dizer tchau. Só me lembra dos Teletubbies. Se lembra dos Teletubbies? É hora de dizer tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo.